Sejam todos muito bem-vindos a mais uma batalha. Hoje decidimos fazer algo diferente e pedir a todos vocês que estão desse lado que nos fizessem chegar as vossas perguntas para que nós pudéssemos ir de encontro àquelas que são as vossas dúvidas e àqueles que são os temas em que gostavam que nós opinássemos. Nós tivemos, felizmente, muito feedback da vossa parte. É impossível responder a todas essas questões, mas como também os temas são um pouco repetidos, vamos tentar centralizar aqui em 9 ou 10 questões os temas que todos colocaram. Comecemos pelo Frederico Passos do Porto, nosso amigo Fred, que coloca a seguinte questão: quando é que vamos dizer basta a este Conselho de Disciplina que agora anda preocupado com apupos e cânticos? Tem de haver uma solução para isto. Os cânticos não interferem com o desenrolar da partida, mesmo que o futebol tenha um regulamento próprio. Este mesmo regulamento segue trâmites da Constituição em vigor, onde direitos e liberdades têm que estar contidas. Bom, isto é de facto verdade, mas aquilo que não é menos verdade é que os regulamentos são aprovados na Liga pelos clubes. Ou seja, as multas e os castigos associados prendem-se com regulamentos que foram aprovados por esses mesmos clubes. Agora, se calhar temos é que refletir o que é que se passa em algumas Assembleias Gerais da Liga, onde há certos blocos de clubes que votam em conjunto. E se calhar aí vamos compreender alguns lobbies e alguns apoios na eleição de alguns presidentes de outro género de clubes que não apenas os 3 grandes. Agora, é lógico que o José Manuel Meirinho é uma personagem muito própria. Aliás, basta ver o comportamento disparo que tem mantido em relação a processos que envolvem o Futebol Clube do Porto ou processos que envolvem o Benfica ou o seu presidente. E basta recordar aquelas famosíssimas declarações de Luís Filipe Vieira no dia da supertaça entre o Benfica e o Guimarães, em que, com o Fernando Gomes ao lado, foi capaz de dizer que era necessário criar uma instituição autónoma do futebol para que a mesma pudesse credibilizar o mesmo. Ou seja, estava a dizer que as instituições do futebol não são credíveis, e esse tipo de declarações não mereceu de José Manuel Meirinho até à presente data qualquer espécie de castigo. Portanto, e resumindo, é verdade que os regulamentos são definidos e aprovados pelos clubes, mas também não é menos verdade que o José Manuel Meirinho tem tido 2 pesos e 2 medidas na aplicação dos mesmos. O André Veiga, de Vila Nova de Gaia, disse-nos o seguinte: acham que a direção, e mais propriamente o presidente, percebeu agora que o treinador é uma das peças mais importantes da estrutura? E que poupar no treinador é um grande erro? É que passou a ideia durante uns tempos que, tendo uma boa estrutura, qualquer treinador servia. Espero que esta direção faça sempre os possíveis e os impossíveis para manter os profissionais da classe de Sérgio Conceição. Bom, eu devo dizer que não concordo muito aqui com esta ideia que é expressa por uma simples razão. É que a poupança no treinador, e poupança em termos financeiros, mantém-se com Sérgio Conceição. Eu diria até que Sérgio Conceição é, talvez, do ponto de vista financeiro, o treinador mais barato dos últimos anos. Agora, aquilo onde efetivamente estamos de acordo, e aquilo que eu entendo que é esta matéria, é que o treinador tem que ser escolhido com critérios bem definidos. Não quero com isto dizer que os anteriores treinadores não tenham sido definidos com esses mesmos critérios, mas o que é facto é que não basta dizer somos Porto, não basta ouvir contar ou ouvir falar da história do Futebol Clube do Porto, é preciso conhecê-la e é preciso senti-la. E foi de facto isso, ou é de facto isso, que Sérgio Conceição tem transmitido. Ele sente o Futebol Clube do Porto e não apenas ouviu falar do Futebol Clube do Porto. E portanto eu também espero que pessoas da índole de Sérgio Conceição, que tenham a nossa mística, que tenham o nosso valor, que conhecem a nossa cultura e que conhecem as nossas raízes, tenham efetivamente sempre espaço naquela que é a estrutura do Futebol Clube do Porto. O Francisco Lopes de Matosinhos colocou-nos 2 questões. Por um lado, coloca-nos ele 2 questões relativas ao IPDJ. Essa vergonha que agora quer atacar o Madureira e ignora o Recreativo de Carnide. Que fazer com estes senhores? A segunda questão: a manobra para atrasar a investigação protagonizada pelo juiz do TIC de Lisboa deixa a investigação em que ponto? Bom, relativamente ao IPDJ e ao processo que está em curso em relação ao líder da claque dos Super Dragões, Fernando Madureira, eu diria que é difícil responder o que é que nós podemos fazer contra o IPDJ. É difícil de responder porque, efetivamente, nós nada podemos fazer a não ser denunciar os 2 pesos e 2 medidas que o IPDJ vai tendo. É lógico que o Instituto Português do Desporto e da Juventude
tem ignorado recorrentemente a aplicação das leis que obriga a que clubes que apoiam grupos de adeptos não legalizados tenham que jogar jogos à porta fechada. O IPDJ continua a ignorar isso. Aprovou em poucos dias o regulamento de segurança do Estádio da Luz e agora, com o líder da claque, Fernando Madureira, lembrou-se de lhe aplicar um castigo perante um cântico que é, de certa forma, reprovável e que a própria claque assumiu isso, mas que não é mais do que isso, não matou ninguém, não continua a pôr insegurança dentro dos recintos desportivos, ao contrário da não legalização dos grupos de adeptos do Benfica. Já relativamente à manobra do juiz do TIC de Lisboa, aqui eu ainda tenho mais dificuldade em responder. E tenho mais dificuldade em responder por uma simples razão. Quer-me parecer que este processo nasceu torto. Ou seja, a forma como o processo chegou ao juiz do TIC de Lisboa pode já ter tido erros de base que obrigassem o juiz a indeferir o pedido. E, portanto, eu acho que aqui, ao nível da justiça, algo tem que ser esclarecido. Porque esta minha dúvida, e é uma dúvida que eu deixo no ar, e é uma dúvida que eu gostava que alguém esclarecesse, leva a que depois, porventura, tenhamos que, entre aspas, absolver o juiz neste caso. Agora, há uma coisa que é certa. Nós temos que acreditar nas instituições. E a PJ, nomeadamente a Unidade de Combate à Corrupção, está a levar a cabo uma investigação que nós acreditamos que tenha os seus frutos e acreditamos que depois, em função dela, possa ser deduzida uma acusação ao Benfica. O Bruno Dias de Valongo coloca-nos a seguinte questão. Relativamente às contas do Benfica, na tal comparação que querem tentar fazer, nunca ouvi nada sobre o pagamento do estádio. Creio que o Porto tem o estádio pago e o Benfica só o começa a pagar em 2021. Mas queria confirmação sobre isso. Bom, relativamente ao Futebol Clube do Porto, é verdade que o estádio já está pago. Relativamente ao Benfica, com franqueza não sei, mas é uma nota e é um tema que vou deixar aqui para análise e que vou de facto procurar este esclarecimento e prometo que vou de facto esclarecer esta matéria, porque naturalmente pode influenciar a apresentação das contas, quer de um, quer de outro clubes. O Delfim Martins, de França, coloca a seguinte questão. Sinceramente, você acha que o Benfica vai ser condenado pelos e-mails? E é o sócio 66.106. Eu não sei. Como disse há pouco, quero acreditar nas instituições. Está a ser levada a cabo uma investigação onde eu não tenho grandes dúvidas que existe matéria para se deduzir uma acusação. Agora, eu não sou letrado em justiça e, portanto, não consigo responder. Do ponto de vista meramente do adepto e do ponto de vista meramente desportivo, a convicção que eu tenho é que existem práticas muito reprováveis levadas a cabo pelo Benfica ou em nome do Benfica e que isso pode ter influenciado o desenrolar de alguns jogos. Portanto, esta é a minha convicção. Agora, se em função disso vai haver uma penalização ou não ao Benfica, nós vamos ter que aguardar. Agora, algo que nós não podemos abdicar nunca é de denunciar essas práticas. E há um apelo que eu quero deixar aqui ficar, é que independentemente daquela que venha a ser a decisão final da Justiça, nós temos que continuar a denunciar isto e não podemos deixar que o tema morra. O Vítor Gomes de Guimarães coloca-nos a seguinte questão. Corremos o risco de ficar sem jogadores importantíssimos no final da época a custo zero. Não acham que seria importante garantir a renovação de ativos importantes como Aboubakar e Marcano antes de janeiro? Bom, eu acho que de facto seria importante renovarmos com Marcano e com Aboubakar, em particular estes dois, antes de janeiro. Agora, aqui há dois aspectos que me parecem importantes de sublinhar. O primeiro é que os jogadores têm que querer. Ou seja, o Futebol Clube do Porto, por muito boa vontade que tenha e por muito interesse que tenha em renovar, é importante que Aboubakar e Marcano tenham essa mesma vontade. O Futebol Clube do Porto, neste momento, está a retirar rendimento desportivo de ambos os jogadores e julgo que nesta fase era o mais importante. Agora, a segunda questão prende-se com a disponibilidade do Futebol Clube do Porto de renovar com os dois jogadores. Eu não tenho grandes dúvidas que existe do clube interesse nesse sentido. Não tenho também grandes dúvidas que já foram apresentadas propostas a qualquer um dos jogadores para a renovação, só que esta questão, lá está, entronca na primeira. Os jogadores têm que querer, os jogadores têm que ter vontade em continuar e, em termos desportivos, dentro do relevado, têm demonstrado essa vontade, mas, como sabemos, isto anda sempre à volta dos euros. E se existirem propostas em euros mais elevadas do que aquela que o Futebol Clube do Porto, ou do que aquelas que o Futebol Clube do Porto passa a apresentar, é um risco que nós corremos de efetivamente perder estes dois jogadores. Agora,
é um tema que nós não, que do ponto de vista diretivo, de certeza absoluta que está a ser tratado, do ponto de vista desportivo, enquanto os jogadores apresentarem rendimento, eu julgo que a sua renovação tem que ser apenas e só uma segunda derivada e não a derivada mais importante. O Miquel Gonçalves de Irmesinde coloca-nos aqui diversas questões e eu tenho imenso respeito e agradeço a saudação que ele nos presta, mas que naturalmente eu não vou poder ler tudo, mas que por entre várias notas relativas ao dia-a-dia e em particular em temas relacionados com os e-mails, resume da seguinte forma. O que eu quero perguntar é se achas que a UEFA ou qualquer outra entidade reguladora internacional pode intervir no nosso futebol. A UEFA pode e deve intervir no nosso futebol. Nós, como sabemos, já nos tentaram afastar da Liga dos Campeões por uma suposta acusação de corrupção. Portanto, a UEFA pode e deve abordar este assunto, pode e deve, em função daqueles que venham a ser os desenvolvimentos da investigação, intervir. Agora, acho também que nesta fase é embrionária a intervenção da mesma, enquanto não tivermos as conclusões dessa investigação. E por isso é que eu há pouco dizia que, independentemente das conclusões da investigação, nós temos que continuar a denunciar e não podemos deixar cair este assunto em saco roto, precisamente para, entre aspas, forçar as entidades do futebol a comportarem-se de alguma forma agressivamente, se assim se pode dizer, não deixando cair este assunto e forçando a que as instâncias do futebol tomem atitudes e medidas. Agora, concordo quando falas aqui que o povo tem tentáculos na justiça e para mim este será um caso arquivado. Eu também tenho um receio que isto aconteça. Agora, é por isto que nós não podemos deixar que as instâncias do futebol deixem que este assunto caia. Por fim, temos aqui uma questão do Tiago Martins, de Filadélfia, dos Estados Unidos. Uma saudação a quem nos vê fora do país e também há pouco ao portista que nos via de França, de Paris. E ele coloca-nos a seguinte questão. Já repararam como o Rashford e a Bola têm notícias em conjunto sobre o Reis? Fantástico como a cartilhagem funciona. E depois dá-nos aqui muitos exemplos de muitas notícias que têm corrido, em particular sobre o Reis. Ora bom, o Reis é um caso muito similar àquele que há pouco falamos do Aboubakar e do Marcano. Está também em final de contrato e eu não tenho grandes dúvidas que os nossos amigos da comunicação social vão cada vez mais bater nesta tecla. E vão cada vez mais bater nesta tecla porquê? O Futebol Clube do Porto tem apresentado rendimento esportivo, o Futebol Clube do Porto está a ganhar, o Futebol Clube do Porto está a amedrontar os seus adversários e, como tal, eles têm que tentar criar fatores externos de pressão e de conflito para nos tentarem abalar. E, portanto, o tema Reis, o tema Aboubakar, o tema Marcano, seguramente que vai muito em breve passar a fazer as delícias da comunicação social, a fazer primeira página repetida constantemente, e nós simplesmente temos que nos rir disso. Temos que fazer como antes fazíamos. Quanto mais falarem de nós, quanto pior falarem de nós, nós mais unidos temos que estar. E, portanto, eu acho e sublinho com alguma ironia esta cartilhagem, como o nosso amigo Tiago fala, relativamente ao Reis, que seguramente se vai estender aos outros dois jogadores, mas que nós não podemos passar ou não podemos dar grande importância e apenas temos que sorrir. Meus caros, muito mais haveria para responder, muito mais haveria para dizer. Esta foi a nossa primeira experiência de vos pedir as vossas perguntas. Vamos seguramente, em breve, regressar a este tipo de modelo para que a interação entre a equipa do Batalha e todos vocês possa cada vez mais ser uma realidade. O episódio de hoje já vai longo e é por isso que nós vamos terminar mais esta batalha. Mais esta batalha onde nós esperamos que o conteúdo aqui divulgado tenha sido do vosso interesse, tenha sido daquilo que vocês gostam e esperamos que vocês continuem desse lado a colocarem-nos as vossas questões e nós prometemos que em breve retomaremos este tipo de modelo. Um abraço e viva o Futebol Clube do Porto!